Sim, eu sou aquela menina que fez uma fábrica de montagem de PCBs no apartamento dela. Sim, eu sou exatamente aquela mesma menina daquele vídeo que mostrou todos os equipamentos, de como que eu fiz esse meu processo de montagem. E na verdade, se você ainda não me conhece, ainda não tá seguindo esse canal, olá, eu sou a Júlia, eu sou engenheira de computação, trabalho com desenvolvimento de hardware já há 6 anos, tenho muita experiência para compartilhar sobre o processo de desenvolvimento, montagem, encomenda de hardware, fabricação aqui no Brasil. Alguns dos meus produtos, na verdade, um dos meus produtos mais vendidos, ele foi todo montado aqui nesse espaço. Hoje eu vou compartilhar todas as experiências que eu já tive com montagem de hardware, porque para cada etapa que você estiver em um projeto, o negócio muda, o cenário muda, e o que é mais barato e que vai fazer mais sentido vai mudar também. E eu já tive desde a experiência de estar com ferrinho de solda na bancada, soldando SMD com ferro de solda. Ai, que inferno! Só de lembrar dessa época, gente, até realmente conseguir apenas mandar um projeto para ser montado 100% na fábrica e receber ele apenas para fazer os testes e embalagem. Como eu já passei por essas várias etapas, eu queria fazer um vídeo reunindo todas essas experiências malucas para compartilhar com você e para você entender qual que é o momento de montagem que provavelmente o seu projeto tá e o que você pode fazer. Agora vamos começar do básico ao avançado, vamos fazer assim? O que você precisa para fazer solda na bancada? E em que momento que você vai estar quando você for fazer aquela solda ingrata de ficar soldando componente por componente na sua bancada com ferro de solda? Isso só vai acontecer, um caso é se você estiver prototipando, você está testando, é sua primeira PCB, lotezinho de 10 unidades, 5 unidades, você tá ali tentando verificar se o seu hardware vai de fato funcionar, então faz muito sentido você não precisar ter um maquinário inteiro para fazer esse hardware funcionar. Você sabe que isso é por pouco tempo também, apenas 5 ou 10 unidades, não vai deixar ninguém maluco. É um momento que é plausível usar essa técnica. E o outro momento é caso você tenha cometido um erro no seu hardware e você provavelmente vai precisar fazer aí uma correção, e aí é ferrinho de solda na bancada ali para fazer correção. A maioria das vezes a gente não consegue fazer correção em uma máquina ou em um processo extremamente automatizado, né? O negócio vai ter que ser manual mesmo. Não recomendo você mandar uma PCB para fabricação em massa se você suspeita que tem algum bug nela, beleza? Porque esse processo é uma dor de cabeça sem fim. Eu já tive a experiência também de eu mesma organizar uma pick and place para fazer o processo de montagem. A pick and place é uma máquina que vai fazer exatamente isso: picar e placear. Ela é uma máquina que tem como se fossem umas ventosinhas, você consegue alimentar os carretéis dos componentes eletrônicos nela, e ela vai pinçar o componente e vai entender que componente é esse e vai botar exatamente aonde você precisa na sua PCB. Se você for fazer esse processo de organizar a máquina, você vai precisar daquele arquivo chamado PNP, que é o arquivo que está no seu projeto de design da placa. Você precisa saber e cadastrar na máquina qual que é o carretel que ela precisa pinçar para quais designadores na sua PCB. Processo muito interessante, e depois que você tem esse maior trabalho de configuração da máquina, o negócio fica muito rápido, né? Porque daí você pode ir alimentando PCB atrás de PCB. Se você mandar fabricar um painel, melhor ainda, porque daí ela vai colocando todos os componentes de uma vez só e depois você vai levar isso tudo para um forno para fazer o restante da solda. Eu sei que não é sempre e sei que não é normal as pessoas terem acesso a uma pick and place como essa. Eu tive acesso porque eu tinha contatos aqui na cidade que faziam outros produtos e eles me permitiram colocar um dos meus produtos dentro da linha de produção deles, mas não é sempre que eu posso fazer o meu hardware dessa forma, né? Então eu decidi montar uma estrutura aqui no meu espaço para conseguir fazer essa montagem e ter os meus produtos sendo entregues com mais agilidade e sempre que eu precisar também. Como eu já tenho um vídeo mais detalhado sobre esse processo, eu vou deixar ele aqui para vocês assistirem também, que é um vídeo muito bom que vai detalhar todas as ferramentas que eu tenho, mas de maneira bem básica para você entender o que realmente faz diferença nesse processo, é você ter uma mesa aquecida para você realizar a soldagem eletrônica e você ter uma ferramenta chamada Stencil. Ele tem a perfuração exata de todos os componentes eletrônicos da sua PCB e você consegue passar o estanho de uma vez só e depois só ir posicionando. Então você será a pick and place e sua mesa aquecida será o seu forno, e o resto você vai ter que fazer manualmente, mas de ter essas duas ferramentas aí já vão agilizar muito o processo de soldagem, e é possível você fazer lotes até bem grandinhos em bancada com essas técnicas que eu passei nesse vídeo. O vídeo de hoje ele é patrocinado pelo Altium Develop, que é a ferramenta que eu utilizo para desenvolver os meus projetos eletrônicos. Essa ferramenta que eu uso para fazer
todo o projeto de hardware e também para fazer a minha boom list, que é o arquivo mais importante que você precisa ter, independente de que processo de montagem você vai acabar decidindo fazer depois. A boom list é essa lista que você vai colocar todos os componentes eletrônicos com todos os fabricantes, com link de compra, que vai ter ali registrado qual que é o designador desse componente na sua PCB, para facilitar o seu processo de montagem ou o processo de montagem da fábrica que vai fazer a montagem do seu projeto. Dentro do Altium Designer você consegue tanto criar, a sua boom list, quanto extrair o arquivo chamado Pick and Place, que é um arquivinho que você vai conseguir alimentar algumas máquinas para pinçar o componente e posicionar exatamente no ponto que precisa ser colocado na sua PCB. Então essa é uma ferramenta que eu uso muito no meu dia a dia de trabalho, você deve imaginar, e se você quiser testar o Altium Develop também, que é uma ferramenta que vai unir o Altium Designer e o Altium 365, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Usando esse link você tem 30 dias para usar o Altium Develop gratuitamente, para você desenvolver um projeto do zero mesmo, extrair arquivos de fabricação, mandar fabricar, é completo, Nesses 30 dias você tem acesso total à ferramenta. O último processo é montagem em fábrica, montagem profissional. Aí você vai entrar em uma das fábricas que produz placa de circuito impresso, que provavelmente também vai oferecer o serviço de assembly, e vai encomendar sua PCB já com os componentes montados. Esse processo, a dificuldade dele é de você mandar os arquivos que você extraiu corretos e depois de ter as conversas com a fábrica para conseguir alinhar tudo sobre quais componentes eletrônicos ela vai montar em cada lugar. Nesse processo não vai adiantar você colocar, por exemplo, que você quer um resistor de 1K ohms no tamanho 0805. Isso é uma informação muito vaga para a fábrica. Você precisa mandar o part number do componente, que é o exato designador do exato fabricante, que é exatamente aquele componente, e essa numeração é única para todo componente. Também já fiz outro vídeo aqui mostrando como fazer boom list do zero. Recomendo você assistir, esse é um vídeo um pouquinho mais antigo, mas ele tem todas as informações que você precisa para realmente preencher todos esses dados para a fábrica entender o que ela precisa comprar. Porque você tem essa opção de mandar a lista, mandar os arquivos, e a fábrica que vai comprar os componentes, vai fazer a montagem, vai te passar todo esse valor de lista de componentes, processo de montagem, tipo tudo junto aí para você pagar de uma vez só. Ou você pode comprar os componentes dos seus fornecedores, pedir para que eles sejam entregues na fábrica e a fábrica montar os seus componentes. Isso acontece quando você tem algum conector muito personalizado ou quando já negociou um bom preço aí com um fornecedor de confiança. Você pode fazer esse processo de fornecer alguns componentes também. Esse processo, ele é basicamente o mesmo se você for fabricar no Brasil, se você for fabricar na China ou em algum outro local do mundo. O universo do hardware, ele sempre vai trabalhar com esses mesmos arquivos e qualquer fábrica vai conseguir compreender se você mandar os arquivos corretos. Esses arquivos, eles são todos gerados por um software de desenvolvimento, por isso eu reforço de novo o convite de você testar o Altium Develop, que vai estar aqui na descrição desse vídeo, que realmente é uma ferramenta que unifica todas essas partes, todas essas etapas e vai te ajudar tanto ali no primeiro processo de fazer um esquemático até realmente organizar sua boom list, te ajudar a registrar tudo isso e ter o seu projeto salvo em nuvem de uma maneira muito concisa. Espero que esses conhecimentos realmente tenham te ajudado a entender um pouquinho melhor sobre o processo de montagem de um hardware. Deixa pra mim aqui nos comentários se você já teve algum perrengue muito louco nesse processo de montagem, ou com fábrica, ou na bancada, ou projetos que deram errado, ou um lote muito grande que você teve que fazer à mão. Deixa pra mim aqui nos comentários que eu adoro ouvir essas histórias de desenvolvimento e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau!